trabalhador como para a economia do país em geral. Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, revelou que a redução da jornada pode abrir vagas de emprego para cerca de 3 milhões de trabalhadores. Segundo o DIESE, o maior tempo livre pode ajudar o trabalhador a frequentar cursos de qualificação. E à medida que o mercado de trabalho demanda cada vez mais mão de obra qualificada, mais trabalhadores teriam oportunidades de inserção no mercado. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 12 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. 8h12 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Estamos de volta ao vivo. Temperatura agora 21 graus. Subiu um pouco, a gente começou o programa aqui às 7 horas. Estava em torno de 18, 19 graus. Agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem 21 graus, tempo nublado, parcialmente nublado, mas não tem chuva no dia de hoje. Máxima de 24, 25 graus, deve ser a máxima, não deve passar disso, nesta quarta-feira. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com a promotora de justiça titular da tutela coletiva da infância e juventude de Campos, da promotoria da tutela coletiva da infância e juventude de Campos, doutora Anique Rebelo Assede Machado, conversando aqui ao vivo com a gente. Falamos sobre a importância deste mês de maio, né, o mês que tem a cor lá, são várias cores em vários segmentos e que são extremamente importantes. Acho que a população já está entendendo melhor esse processo de cores, porque tem tanta cor, porque antes era o mais famoso, talvez, outubro rosa, novembro azul, enfim, mas hoje não, hoje já tem todo um processo aí mais explicado, mais, o tempo vai passando, né, enfim. E a gente tem nesse bloco para falar sobre todas as conquistas, desafios da promotoria da infância e juventude em Campos, mas o Aloysio, na sacada bacana aqui, lembrou muito bem daquela série que é hoje considerada a maior de todos os tempos, dos últimos 10 anos, na Netflix, que é a série britânica Adolescência. Então, Aloysio, eu peço a você para trazer com mais propriedade alguns detalhes sobre a série e a gente conversar com a Anique sobre a importância, inclusive, dessa série para os pais e né, para os envolvidos aí
com as crianças e adolescentes nesse dia de hoje, Aloysio? Na verdade, você me corrigiu corretamente, Nogueira. A série não é adolescente, adolescência, né? É uma série britânica. Travou a imagem do Aloysio. Travou aí também, Ani? Ah, foi minha rede aqui. Travou aqui a nossa rede. Só um instante. Deixa eu reconectar aqui. Caiu geral aí. Segura só um minuto, você que está acompanhando aí a gente. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para o pessoal. Rapidamente. Caiu aqui e já vamos reconectar. Só... o motivo. Aloysio? Oi. Desculpa te interromper, perdão, Anick. Você não sei se conseguiu ver o Aloysio. Nós perdemos aqui a conexão com a internet. Só retomou agora. Então, estava no comecinho da sua fala. Desculpa, perdão, mas a gente está sujeito a esse tipo de situação. Aí eu peço a você, então, para fazer a gentileza de repetir sua pergunta, sua explanação aí, Aloysio, por favor. Não acontece, né? E como foi aí, aconteceria mesmo se fosse presencial. Mas, enfim, a série britânica, não é adolescente, como eu falei no bloco anterior, é corretamente como você falou nisso, adolescência. É do Philip Barantini, o diretor. Não quero fazer spoiler, para quem não viu, mas é um crime hediondo, né? Que teria sido cometido por um adolescente, um crime gravíssimo, né? E o próprio advogado que assume o caso, o advogado do defensor público que assume o caso, o que também mostra como na Inglaterra e no Brasil a gente tem essa instituição do defensor público e como ela é importante. E ele fala, para fazer como eles fizeram, estão muito bem evidenciados. E realmente depois aparece uma filmagem do ato do crime. Ok, isso é ofismável. Então, a grande questão passa a ser por quê? Qual o motivo daquele crime? Um crime bárbaro. E é um mistério para os investigadores, e eles só quando eles entram no mundo do adolescente, da questão que o emoji para a gente é para acentuar uma emoção, né? O emoji para o adolescente, ele é basicamente o hieróglifo do egípcio antigo. Ele tem um significado oculto muito mais forte do que a gente imagina, né? E, no caso, é um emoji que foi usado com um menino para chamá-lo de incel. Eu nem sabia que existia esse termo. Que é celibatário involuntário, né? É aquele menino que não inicia a vida sexual ativa dele porque ninguém quer ter relação com ele. Então, isso publicamente humilha o adolescente. Enfim, é um admirável mundo novo, mas diferente do livro do Huxley. É uma coisa que você, assim, quem tem filhos adolescentes, sequer imagina que isso possa estar acontecendo, né? Você acha que seu filho está seguro dentro de casa e ele está envolvido numa coisa, assim, estapafúrdia, né? Como é que você viu essa série, Anick? Como sua experiência profissional, o que sua experiência profissional diz que para os pais, como eles podem se prevenir para que coisas dessas não aconteçam dentro das suas próprias casas? Então, eu acho muito interessante abordar esse tema, né? Realmente a série ela é muito diferente porque ela propõe, na verdade, uma experiência imersiva no universo daquela família, né, que é retratada ali, daquele menino, das emoções daquele menino que é um adolescente, e de uma forma assim, muito impactante, né, para quem está assistindo. E principalmente por conta disso que você falou, né? Por conta de toda essa linguagem diferenciada que os adolescentes foram desenvolvendo, né, para se comunicarem, se classificarem socialmente entre eles, né, que muitos pais não conhecem. Então, a série mostra o sofrimento da família ao constatar esse universo que o filho vivenciava, né, que a série, na verdade, traz à tona,
né, a reflexões sobre como o bullying, o cyberbullying pode, na verdade, afetar emocionalmente uma criança a ponto dela cometer um crime, uma adolescente, né? E o quanto os pais sequer imaginam isso que está acontecendo com o filho, né? Esse drama emocional que está se desenvolvendo ali. Para os pais, era ainda uma criança em desenvolvimento, quando, na verdade, era alguém com sofrimento intenso e capaz de levar outra pessoa a... Estou também aqui preocupada em não fazer o spoiler, mas, enfim, é um universo dramático que é retratado e que chama atenção para que os pais... você me perguntou, né? O que os pais podem fazer para evitar que situações como essas, ou semelhantes ou tão dramáticas, aconteçam? Eu acho que, assim, realmente se aproximar do universo dos filhos. Com a vida moderna, né? O ritmo que as coisas tomaram, as muitas atividades que os pais precisam desenvolver, inclusive para o sustento da própria família, a quantidade de informações e a velocidade com que elas ocorrem através do mundo digital acabou distanciando muito os pais dos filhos. Programas em família que antigamente costumavam ser realizados aos finais de semana, né, ficaram muito polarizados. Os filhos têm os programas deles, os pais os deles. Quando os filhos estão em casa, normalmente estão principalmente na adolescência, nos seus quartos, fechados no seu mundo, né? E os pais distantes dessa realidade e sem construir vínculos afetivos estruturados, consistentes, de afeto, acabam se deparando com situações que só vêm à tona quando já estão avançadas. Então, acho que o filme... é um alerta, ele funciona, a série, ela funciona como um verdadeiro alerta para essa necessidade de aproximação entre pais e filhos, né? Acho que a gente estava falando da rede social, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho desse canal de comunicação que a gente criou para nos aproximarmos mais do universo das crianças e adolescentes na atuação como promotora de justiça, e com isso nós acabamos também nos aproximando dos pais. E a quantidade de vezes que a gente recebe de perguntas e informações que envolvem dramas familiares como esses, e principalmente situações de bullying, que não acontecem só na escola, acontecem também em espaços sociais, são temas frequentes abordados pelos pais. E a gente até desenvolveu um videozinho, né, que começa exatamente provocando essa reflexão de: você conhece os amigos do seu filho? Você saberia citar pelo menos 3, 4 nomes de pessoas com quem os seus filhos mais convivem, né? Porque, de fato, existem pais que não têm a menor ideia de com quem os filhos estão convivendo, especialmente no ambiente digital. Então, acho que essa aproximação de mundos, adulto, infantil e jovem, precisa acontecer para que esse elo de confiança seja forte o suficiente para que a proteção possa ser realizada pelos pais e não se chegue ao extremo que a série retrata. Minha mãe tem 81 anos, tá viva, forte, saudável, graças a Deus, lá em Italva. Cara, usou muito chinelinha havaiana dela, a sandália havaiana dela comigo. Mas assim, cara, e a maior dificuldade dela era exatamente isso, a rua. Eu adorava a rua, como toda criança, acho que contemporânea minha. O negócio era rua, brincar na rua, ir pra rua. Eu fico imaginando hoje os pais, e aí eu passei também por isso um pouco, mas nem tanto quanto quem está passando agora, os pais que têm que ficar preocupados com os filhos que estão dentro do quarto. Olha que loucura que esse Luiz falou agora há pouco, que não tão admirável assim como o livro, né? Admirável Mundo Novo, o negócio é complicado. E uma coisa, a Cláudia, se me permite, por que favor, assim, a gente...
quando a era digital e esses novos hábitos foram sendo introduzidos, né? Inicialmente o celular, a internet, os joguinhos eletrônicos eram vistos como uma forma de diversão, atrativos. Então, muitos pais ocupados com seus afazeres domésticos e tudo mais, eles próprios, né, pegavam o celular e, olha, enquanto eu faço isso aqui, toma, você fica brincando aí, né? Uma espécie de calmante mesmo, né, para que os filhos ficassem ali quietinhos, interagindo e pudessem deixar que eles fizessem as atividades, uma forma de tentar ajustar, né, a correria da vida moderna com os novos recursos tecnológicos. Só que, ao fazer isso, o estímulo ao contato, né, com as telas desde a infância, vem mostrando, através de estudos científicos, o quanto isso impacta negativamente no desenvolvimento de habilidades importantes, tanto no campo cognitivo, quanto no campo social, o campo da gestão emocional. Então, assim, crianças que são apresentadas muito cedo a telas, principalmente quando por exemplo, uma tela que nem provoca interação social, né? Porque o joguinho ainda deixa ativa a atividade cerebral, porque, enfim, tem que executar ali tarefas com a intenção de superar uma etapa ou outra, mas aqueles que são puros vídeos, muitas vezes, né? A criança fica ali completamente paralisada assistindo aquilo. Então, isso na primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos, por exemplo, crianças bem novinhas, a ciência tem desenvolvido estudos e demonstrado o quanto isso é extremamente nocivo para o desenvolvimento dessas habilidades nesses 3 campos, que precisam ter estímulos, como brincar com a terra, né, ter contato com outras pessoas, com animais, desenvolver experiências emocionais diversificadas para que esse desenvolvimento, principalmente nessa primeira infância, em que a atividade cerebral está em franco desenvolvimento, possa se dar. É isso mesmo. Anick, só para a gente... Porque assim, nem tudo também é tristeza e nem tudo é ruim. Aliás, sempre tem, né? Os dois lados da moeda, no mínimo. E você criou um canal, por isso que eu brinquei lá no começo, mas na verdade é sério. Você é uma influenciadora de bons costumes e de combate a todo esse absurdo que é esse, como você disse, a história que nós nos apavoramos aqui quando vimos desse pai que dá entorpecente às crianças, alguma coisa às crianças para poder explorar as coleguinhas da filha. Um negócio extremamente bizarro, um negócio inexplicável. E aí você criou o canal Infância em Ação. Já até coloquei lá no chat do Face, Infância _ em ação, né? Infância em ação. Me fala sobre esse canal. Já são quase 10 mil seguidores só no Instagram. E se ele já atingiu o seu propósito que você queria e que você está levando esse trabalho, inclusive para outros municípios que eu tenho acompanhado. É uma ótima oportunidade para falar disso realmente, né? Na verdade, esse projeto Infância em Ação foi idealizado à frente da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude aqui em Campos, com a intenção, né, de aproximar mais as crianças e adolescentes, que são os titulares dos direitos que a gente defende na promotoria, da nossa atuação. Então, inicialmente, a ideia principal era não só propagar informações diretamente a elas sobre os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas envolvê-las na identificação, no mapeamento, na comunidade em que elas vivem, nas escolas que elas frequentam, das necessidades por políticas públicas, serviços públicos para exercício de direitos básicos, como a saúde, a educação, a assistência social, e mapear isso, né? Então, a gente começou esse projeto em 2023 com uma parceria com a
escolas da rede pública municipal de ensino, com a UENF, e a gente pôde, através de rodas de conversa, levar informações, criando grupos, representantes de comunidades. A gente trabalhou com áreas diferentes da cidade, então tivemos grupos da área de Ururaí, Itapera, grupos de Goitacazes, grupos de Guarulhos, e através desses grupos, a gente, depois de trabalhar com a cientização, as crianças receberam tarefas para mapear nas suas áreas problemas que elas entendiam que precisavam ser solucionados para exercício pleno dos direitos delas. Então, a partir da identificação desses problemas, nós criamos mesmo inquéritos civis na nossa promotoria, muitos inquéritos civis, com essas demandas que foram identificadas por elas. Então, por exemplo, grupos identificaram excesso de lixos nos arredores das escolas, a falta de iluminação e segurança no trajeto até a escola. Locais, por exemplo, Goitacazes, nós tivemos um grupo que identificou a ocorrência de muitos acidentes na área da escola, em frente à escola que eles estudavam, porque era justamente a estrada, né, até o farol que passava por ali. Então, a gente conseguiu envolvê-los também em reuniões com os gestores públicos na sede do MP, para que eles próprios pudessem defender diretamente. Fizemos reuniões com secretários de obras, secretários de educação, e a participação das crianças, usando o microfone, reivindicando seus direitos, e muitos desses problemas foram solucionados. Ações foram realizadas com a participação do MP, município e as crianças, para, por exemplo, limpeza pública nos arredores das escolas. Elas acompanharam ações do município, substituindo lâmpadas em postes públicos. Nessa escola mesmo, que tinha vários acidentes, a gente conseguiu que fosse inserido um quebra-molas na direção da unidade escolar. Reformas em escolas foram iniciadas a partir disso. Algumas ações judiciais foram promovidas pelo MP com base no levantamento feito pelas crianças. E o interessante é que, a partir desse primeiro contato, a gente criou, então, esse canal no Instagram, que é a rede social do Infância em Ação, para, assim, que as crianças pudessem se ver ali, né, participando, dar visibilidade a essas ações. Mas, com o tempo, a gente percebeu que esse canal vem se tornando uma comunidade mesmo de pessoas interessadas nesse assunto dos direitos das crianças e adolescentes, em compartilhar experiências, em compartilhar dificuldades, desafios, e essa interação social, a propagação disso, tem nos levado a ampliar não só o contato com as crianças. A gente tem visitado diversas escolas municipais e particulares para propagar informações sobre os direitos. A gente faz uma dinâmica de roda de conversa, entrega cartilhas com informações sobre o direito delas, e também faz reuniões com adultos, né, os cuidadores, pais, professores, para justamente levar informações e estar caminhando ao lado daqueles que são os titulares dos direitos que a Promotoria de Tutela Coletiva defende. Então, está sendo muito satisfatória essa aproximação. Você tem trazido realmente não só subsídios técnicos para o MP atuar de forma mais eficiente, mas um pouco além disso, a conscientização e a própria participação das crianças, que já vão aí treinando o exercício da cidadania desde cedo. Nick, tem uma pergunta feita no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, feita pelo Henrique da Hora, do IF e do Tec Campus. Ele pergunta aqui a você: eu resgataria o caso Meninas de Guarulhos. O que houve com o processo? Os suspeitos foram processados? Qual foi o maior desdobramento realizado? E, por fim, a senhora considera... Então, esse caso realmente ganhou uma grande repercussão em Campos. Algumas das vítimas adolescentes precisaram, inclusive, receberem o apoio do programa de testemunha, de proteção à testemunha, né, porque resolveram denunciar o fato. Então, durante muito tempo, o processo correu
transcorreu de forma sigilosa. Eu não tenho muitas informações sobre os desdobramentos, porque o Ministério Público, ele hoje se estrutura de forma a dividir em áreas de atuação especializadas as atuações. Então, esse caso, né, acabou sendo tratado pela promotoria criminal. Então, tanto pela Promotoria de Investigação Criminal, quanto pela Promotoria Criminal na ação penal. Então, eu não tenho informações sobre o desdobramento final do caso, mas sei que recebeu do Ministério Público uma atenção muito consistente, preocupada, de forma preventiva. A nossa promotoria, né, a promotoria que eu represento, ela tem atribuição de tutela coletiva, no sentido de promover e cobrar das autoridades públicas políticas públicas que viabilizem serviços de forma preventiva ou assistencial a crianças e adolescentes com violações de direitos. Então, quando uma situação como essa, do caso Meninas de Guarulhos, ganha essa repercussão, a nossa primeira preocupação foi identificar se a gente encontrava alguma necessidade de providências para a proteção dessas adolescentes que estavam envolvidas, né? E foi verificado que, pouco a pouco, aquelas que precisaram foram sendo inseridas em programas de proteção. Mas eu acho que o importante, né, desse caso ser trazido à tona por essa pergunta, principalmente, que ele sirva de alerta, né, para que nós todos, como sociedade, estejamos atentos a que nem sempre as vítimas de uma situação como essa vão estar em famílias que sejam de classes sociais mais desfavorecidas economicamente ou sem instrução. Muitas vezes eles estão orquestrados por pessoas poderosas, pessoas que têm influência social, né, pessoas que podem, de fato, articular ações e, inclusive, manter situações de forma organizada que explorem crianças e adolescentes. E que é importante a coragem de denunciar, né, ainda que de forma anônima, mas com detalhes que viabilizem a investigação, porque às vezes a denúncia anônima chega sem muitas informações e ela não tem elementos para que seja apurada. Então, é importante que casos como esse, né, as pessoas que têm informações não se sintam intimidadas a denunciar, porque, às vezes, de uma simples notícia, ainda que anônima, mas bem detalhada, a gente pode desmantelar uma organização criminosa, né, como nesse caso foi identificado. Tem duas perguntas aqui também no streaming, feitas pelo Luiz Carlos Duarte Peçanha para você, Anique. Primeiro ele pergunta: existe um perfil de família nos casos de estupros por parte de familiares? Ele faz aqui um complemento. Na escola, é claramente observável entre os púberes o aumento atípico da erotização, não apenas por redes sociais, mas pelo próprio contexto social em que vivem. Quer dizer, ele faz uma pergunta e uma observação. Você quer comentar? Então, acho interessante essa questão do perfil, né? Eu, assim, teria dificuldade em classificar, né, comportamentos que possam inserir um tipo de família ou outro, mas eu acho que é interessante destacar que o abuso sexual, ele enfrenta a interrupção do ciclo de abuso sexual, enfrenta uma dificuldade em famílias em que as mães, principalmente, estão envolvidas numa relação de dependência emocional e financeira do companheiro. Eu acho que esse modelo familiar que envolve esse tipo de relação, que beira muitas vezes a toxicidade,
torna o ambiente familiar mais favorável à prática do abuso, porque a mulher nesse papel, ela acaba estando mais vulnerável e com mais dificuldade ainda de proteger a própria prole, né? Então, isso favorece de fato, né? Então, acho que é uma coisa a se dar atenção. Por isso é tão importante que toda a família receba o apoio quando se toma coragem de denunciar o fato, porque há um luto no ambiente familiar quando uma situação dessa vem à tona, sem dúvida alguma, né? Uma família que aparentemente funcionava diante de uma notícia como essa, uma constatação como essa, ela se fragmenta em vários aspectos. Isso atinge muitas vezes a família extensa. Então, acho que essa posição vulnerável que algumas mulheres enfrentam de dependência emocional, de dependência financeira do companheiro, é um padrão que dificulta ainda mais o fim da interrupção do ciclo de violência. E a questão da escola e dessa erotização precoce, sim, a gente vive em uma fase, né, do mundo em que há, sim, um apelo ao contato das crianças com etapas da vida que deveriam se dar na fase adulta antecipadamente, né? Isso vai desde as vestimentas, as músicas, as danças, enfim, há tantos outros aspectos que são estimulados e apresentados às crianças muito cedo, né? Então, isso, com certeza, chama a atenção para uma área da vida que, para aquela criança, em outros tempos, apareceria mais à frente. Então, acho que é importante as escolas e principalmente a família, né, desenvolver um diálogo com a criança e com o adolescente sobre os cuidados necessários ao próprio corpo, o respeito a si mesmo, os limites que devem ser permitidos para o contato com o outro. A gente tem aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz diversas recomendações e sugestões de como esse diálogo familiar pode ser desenvolvido com a criança, dependendo da faixa etária, para também não antecipar a atenção dessa criança para aspectos que ainda não fazem parte do universo infantil dela. Então, como abordar a questão da preservação e o cuidado com as partes íntimas, esclarecer a importância, por exemplo, de não fotografar e muito menos compartilhar fotos, né, de partes íntimas e tudo mais, até por conta das montagens que hoje se faz, né, para preparação de materiais pornográficos, circulação desses materiais pela internet e tudo. É até recomendado que os pais tenham cautela em exibir fotos dos filhos, né, mesmo que em situações absolutamente comuns, brincando, enfim, participando de festas e eventos, porque essas fotos podem muitas vezes ser objetos de materiais pornográficos, com montagens e tudo mais, e a criança ficar exposta àquilo. Então, essa pergunta é bastante relevante, porque há que se ter muita atenção mesmo para evitar essa erotização precoce e desenvolver esse tipo de atenção na criança. Não, isso é todo cuidado. Eu tenho netos também, netinhas, então assim, tem que ter todo, eu sou bem criterioso com isso, mas às vezes é o que você falou, pra gente o que é absolutamente normal, uma cena sem nenhum tipo de erotização, depende de quem está vendo, de qual o olhar que está sobre essa foto. Então, para não ter dúvida, é como você disse, evite. Anique, o medo me parece ser um grande impeditivo, uma grande barreira a ser rompida também nesse caso. Eu volto a citar outro exemplo, que é a violência contra a mulher, que tem aí também um pouco de relação com essa coisa, talvez, mas assim, com relação principalmente ao medo, né? O medo da mulher denunciar o agressor, assim, no caso dela,
da violência contra a mulher, mas também no que você citou mais cedo, da criança denunciar com medo daquela estrutura que ela tem de que o agressor ali, o abusador, é mais poderoso do que ela, e também no caso da mulher dependente financeiramente, de alguma forma, dessa base da família. E aí acaba meio que sendo conivente com isso. Como é que está hoje a estrutura da rede de acolhimento no município de Campos e de proteção também a essas vítimas, no caso pós-denúncia? Então, de fato, o medo é um fator que leva à subnotificação dos números que já são muito elevados de casos. Para se ter uma ideia, acho que vale a pena citar uma pesquisa da Datafolha de 2022, né, que revelou que dos adultos entrevistados, cada 3 adultos e pelo menos um narrava que teria sofrido abuso sexual na infância. Então, no Brasil, a cada 3 adultos, um ter sofrido abuso sexual na infância é um número bastante alarmante. E na maioria das vezes, esses fatos não foram denunciados, não chegaram a integrar as estatísticas naquele tempo, né, em que ele era criança. A cada 10 minutos, uma criança, em dados divulgados pela Unicef, sofre estupro no Brasil. Então, assim, é realmente alarmante o número de casos e, principalmente, o medo é um fator que inibe essas denúncias. Nós temos em Campos, como rede de proteção e acolhimento, né, quando a criança não recebe da família o apoio necessário para romper esse ciclo de violência, nós contamos com 8 instituições de acolhimento mantidas pela Fundação Municipal da Infância e Juventude, né, que recebe crianças em situação de vulnerabilidade, por aplicação de medida protetiva. Mas essas medidas protetivas, é importante falar, que são aplicadas em caráter excepcional. Então, se é identificada uma situação de violação de direitos, especialmente de abuso sexual no ambiente familiar, e a mãe ou a pessoa que convive com a criança não consegue apresentar-se em condições de proteger essa criança, busca-se ainda na família extensa, tios, avós, parentes, pessoas que possam receber essa criança e garantir a segurança. Se essas alternativas todas falharem, então resta a medida excepcional da aplicação de medida protetiva, que consiste na determinação judicial do acolhimento dessa criança numa instituição, para que transitoriamente ela seja protegida, acolhida, possa tentar estabelecer uma rotina comum a todas as outras crianças, ir à escola, comparecer a atividades extracurriculares, receber apoio psicológico para conseguir elaborar, né, esse trauma, esse distanciamento, e até que seja avaliada a possibilidade de reinserção dela na família natural, claro, fora da figura do abusador, né, num outro contexto de estrutura familiar, mas a família natural mesmo. E se não se avançou na orientação e na tentativa de ver essa família natural reestruturada, então se busca a inserção dessa criança em família substituta por meio da adoção, como último recurso, para que ela possa crescer, como o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura, num ambiente familiar. É esse cuidado todo, né? A questão... Eu não estou te ouvindo. Desculpa, perdão. É que eu fechei aqui para tossir, desculpa. Não, esse cuidado, desculpa, perdão, fechei para tossir aqui. Não, é esse cuidado todo, e aí sim, é o amparo da família primeiro, para depois esses aparelhos todos, essa proteção mais desse sistema, né, de proteção que também tem que ser eficiente e eficaz. Só para a gente fechar aqui dessa parte do tema dessas ações e de tudo que está sendo feito pelo Ministério e também por essas entidades juntos, como a gente já falou aqui, hoje, como é que... porque a senhora tem um tema que fala lá, deixa eu achar aqui, proteger a infância é também proteger o futuro.
O que mais tem que mudar dessa cultura institucional e social para que isso de fato aconteça, Anick? Eu acho assim que um dos aspectos, são muitos os fatores, né, que contribuem de forma geral para que a criança consiga se desenvolver em todos os campos, cognitivo, emocional, de interação social, mas eu acho que assim, no contexto moderno que a gente vive, a quantidade de adoecimentos emocionais que se vê na fase infanto-juvenil é alarmante. Para se ter uma ideia, no ano passado, o número de casos de crianças e adolescentes diagnosticados com ansiedade no Brasil superou o número de adultos. Então, quanto que a gente poderia imaginar há 10, 20 anos atrás, né, que o número de crianças ansiosas, diagnosticadamente assim, superaria o número de adultos, né, que já têm tantas responsabilidades para resolver. Então, a gente vê que há um adoecimento numa fase ainda muito precoce do desenvolvimento humano. Então, eu acho que assim, é urgente que a gente avance em equipamentos de serviços públicos, principalmente, eficientes para atender a esses adoecimentos emocionais, quando identificados, e preventivamente evitá-los. Em campos, ainda é um desafio, eu considero importante, e é bom que a gente possa falar disso, né, a oferta desses serviços públicos. Nós avançamos na questão da implementação do CAAC como um equipamento que atende a vítimas de violência sexual num único espaço, com várias áreas, mas em relação à saúde mental das crianças e adolescentes, há muito a que se avançar. Nós só temos um equipamento, que é o Neuroação, que reúne serviços multidisciplinares de neuropediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, mas ainda é num número muito abaixo do necessário, considerando que Campos é um município de quase 500 mil habitantes, dos quais cerca de 180 mil equivalem a crianças e adolescentes, e o número crescente de diagnóstico de crianças com TEAs, deficiências mentais, é cada vez maior, e nós realmente não apresentamos hoje, ainda no nosso município, a estrutura necessária para o atendimento a essas crianças. Esse é um grande desafio e uma área que precisa de investimento, né? Sem saúde mental, o desenvolvimento nas outras áreas e etapas do crescimento fica realmente prejudicado. Bom, vamos, são 8h52, Aloysio, para a gente sacramentar aqui e fechar. Quer fazer essa última parte aí, por favor? São 8h51, né? Então estamos chegando no final do programa. Anick, daqui a 1 ano e 4 meses, nós vamos ter a eleição, né? Presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Não vamos projetar o que não está definido ainda Sempre tem atualização de legislação eleitoral, né? O Ministério Público deve se manifestar oficialmente em relação a ela para programar suas ações de conscientização e fiscalização, mas vamos tomar como exemplo a atuação do Parquinas nas últimas eleições. Como é que você viu, mesmo que você não tenha participado diretamente, como é que você viu, o que você achou, qual a sua avaliação sobre a ação do Ministério Público nas eleições, por exemplo, do ano passado, né, de 2024, em Campos e na região? Então, assim, como exatamente você comentou, né, eu não exerci atribuições eleitorais nas últimas eleições, porque estava envolvida mesmo com as minhas atribuições na infância, né? Mas eu vejo a participação do Ministério Público como indispensável a contribuição para a lisura do pleito, transparência, né? A gente sabe da necessidade da fiscalização
tanto do período pré-eleitoral quanto da eleição em si, para garantir o princípio democrático, garantir a ordem e a paz para que o eleitor possa votar livremente, né, o equilíbrio do processo eleitoral. Então, o Ministério Público tanto pode atuar de forma extrajudicial, né, com a instauração de inquéritos civis, procedimentos administrativos investigatórios, como também judicialmente promovendo ações quando identificados casos de abuso de poder político, econômico, dos meios de comunicação. Então, assim, a participação do Ministério Público na próxima eleição de 2026, né, será certamente norteada pelas resoluções atualizadas nos novos contextos que se apresentam, né, e sempre voltada para atender o interesse público e por isso distanciada, né, dos interesses pessoais e políticos partidários dos envolvidos. E falar sobre eleição no Brasil é um negócio complicado, sobre regra eleitoral, então, é mais complicado ainda. Tivemos aí na última eleição, acho que como eu nunca havia visto, acho que nem ninguém, nem a Luísa também, que é muito experiente, também viu alguns programas sociais. Aliás, você teve atuação no passado sobre essa questão de programa social, né, de forma muito efetiva, né, aqui na região, aqui em Campos, mas a gente teve liberação da própria justiça para poder aumentar o valor de alguns programas sociais e, enfim, criar ali acesso a financiamento através de programas sociais de forma assim. Eu nunca tinha visto aquilo antes, um negócio complicado. Então, comentar essa coisa de cada regra para cada eleição é de fato muito, muito complicado. Anick, para a gente fechar aqui, eu quero só deixar você à vontade. Esse mês, assim, é um mês importante, claro, mas os outros 11, né, do ano também não são menos importantes. Esse que ganha mais visibilidade por conta dessa mídia, desse marketing, dessa propaganda também, né, do mês laranja, essa coisa mais para ser mais efetivo. Como que você avalia, então, as ações feitas e ainda o que falta fazer nesse período ainda para fechar o mês? Então, exatamente, é importante essa colocação. O Maio Laranja, né, é só uma oportunidade para a gente chamar atenção para a causa da necessidade de estarmos atentos à responsabilidade coletiva que todos nós que integramos uma sociedade que busca o bem comum devemos estarmos, né, atentos aos sinais de comportamentos das crianças e adolescentes. Mas maio não é o único mês, né? Todos os dias ao longo do ano, acho que esse é um tema que precisa ser reverberado nas escolas, nos espaços públicos, nas OSCs, em eventos que envolvam pais, mães, educadores, porque as crianças e adolescentes, exatamente pela condição de vulnerabilidade, em razão da fase do desenvolvimento infantil, elas infelizmente não têm muitos recursos para pedir por si mesma ajuda, né? Então, são exatamente os adultos, as pessoas que convivem com ela, que podem, com base numa relação de confiança, pedir ajuda, né? Funcionar como a voz dessas crianças. Então, o apelo que a gente deixa, né, no sentido de que o Maio Laranja se estenda por todos os outros meses do ano e que nós consigamos formar como sociedade realmente um conjunto de pessoas interessadas em proporcionar o pleno exercício dos direitos das nossas crianças e adolescentes, se necessário, denunciando. Acho que vale a pena deixar os canais de denúncia, né? O Disque 100, que tem amplitude nacional e que é sigiloso, gratuito e pode, inclusive, garantir o anonimato. E o 127, que é um Disque denúncia também
do Ministério Público do Estado do Rio, fora os endereços eletrônicos dos sites oficiais, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público. Conselho Tutelar também é uma porta de entrada importante para que essas denúncias possam ser feitas. Os telefones também sempre estão disponíveis nas redes sociais do Conselho Tutelar. Então, acho que utilizar esses mecanismos, essas ferramentas que hoje a gente tem para contribuir para o fim desse ciclo de violência que deixa tantos traumas e sequelas na vida adulta, é um papel e uma responsabilidade de todos nós, adultos, instruídos e conscientes. No mínimo, né? No mínimo. Você sabe uma coisa? Eu estava pensando aqui, Campos é uma cidade privilegiada. Tem uns problemas, aquelas dificuldades todas, como qualquer cidade, mas, assim, Campos é uma cidade privilegiada. Em compensação a todas essas dificuldades, nós temos um time aí no Ministério Público sensacional. Não vou citar o nome de todo mundo, senão vou esquecer. Aí, quando você enumera, é complicado, né? Deus me livre. Eu encontrei com o Vitor outro dia, aliás, correndo lá em Guarulhos, estava voando, Aloysio. Ele voa. Menino, eu falei, ainda bem que eu estava de carro, que eu costumo correr por ali também. Eu falei, eu perto dele vou ficar muito longe, muito distante. Ele voa, né, ali, que você também corre. Voa. Então, assim, como eu citava aqui, esse time que nós temos aqui no Ministério Público, para muitos odeiam, né? Mas para a maioria ama. Ou é assim também, né? Ou ama ou odeia em alguns casos, como é o caso do nosso querido saudoso Marcelo, né? Quem não se lembra do Marcelo e que, poxa, deixou assim para a gente, para a população, um legado muito forte. Aquele ali, ou quem amava, quem odiava. Não tinha essa conversa, não. Mas, pro bem, né, da gente, teve uma participação muito, assim... A contribuição dele foi realmente inestimável, a saudade é muito grande mesmo. Chegar atualmente no prédio do Ministério Público e saber que ele não está ali, a gente percebe no próprio prédio mesmo, na estrutura administrativa, né? Providências que foram frutos da administração dele, então é realmente uma falta, uma perda muito grande para todos nós, a partida dele. Não tenho dúvida. Eu lembrando aqui das cenas, eu acompanhando o Marcelo na enchente, a Luiz lembra disso, vamos explodir aqueles diques todos na Baixada. Gente, era muito bom. Bom no sentido de estar ali trabalhando, acompanhando, vocês se lembram. E a greve dos motoristas de ônibus? Marcelo foi para lá e quebrou tudo. Dirigiu o ônibus. Exatamente. Uma energia, né? Uma energia que nunca tinha fim. Então, ele estava sempre disponível a trabalhar em prol do interesse público. Isso é realmente um exemplo para todos nós. Agora, tem umas meninas aí que, na época, eu classifiquei aqui de meninas super poderosas. Teve um final de ano aí, numa cidade aí, que teve um imbróglio aí na aprovação da lei orçamentária. Foi preciso as meninas agirem e botar os meninos nos devidos lugares, né? E resolveu o nosso problema, né, com relação à lei orçamentária do município de Campos. Estava um embate entre legislativo e executivo, vocês chegaram lá e resolveram. Então, assim, por isso que eu registro aqui essas passagens e fico feliz por poder contar com vocês aí, sempre, né, nos auxiliando, nos ajudando a organizar essa sociedade civil, né, que bem que anda meio desorganizada em alguns pontos. Muito obrigado, Anique, pela sua participação, mas, sobretudo, muito obrigado pelo seu trabalho aí à frente da Promotoria da Infância e Juventude. Parabéns. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez, participando, encontrando esse espaço para falar de direitos que são tão importantes, de titulares que são as crianças e adolescentes que não conseguem, pela fase do desenvolvimento infantil, né, falar por si mesmo. Então, poder defender esses direitos, para mim, é de fato uma honra, uma missão de vida, e poder dividir e compartilhar isso aqui no Grupo Folha é maravilhoso pela credibilidade do veículo e amplitude de alcance. Então, agradeço ao Aloysio pelo convite, ao Cláudio, foi realmente
uma manhã muito boa poder tratar desse tema. Certo, obrigado, Aloysio. Também fecho com você, agradeço, claro, sempre importante e bom, a boa sua participação aqui nessa bancada, titular dessa bancada. Lembrando que hoje tem o Jornal Folha da Manhã impresso, tem aí todas as informações, tudo nas bancas e também nas casas dos assinantes desde cedo. Nós estaremos de volta amanhã às 7. Obrigado, Aloysio, por hoje e até amanhã. Obrigado a você, Nogueira, Beto na técnica, agradecer a Nick, promotora entrevistada. Faço minhas as suas palavras, Nogueira. Talvez não fosse capaz de sintetizar a admiração que sinto enquanto, mais que jornalista, enquanto cidadão, pelo nível do Ministério Público que a gente tem em Campos, né? em várias promotorias, em várias áreas, né? E a Nick, certamente, na defesa da infância e da juventude, intransigente, de acordo com a lei, por óbvio, né? É um capital humano que Campos tem. Então, agradecer a ela pela entrevista. Amanhã vamos trazer aqui o delegado, que é campista, né? Mas assumiu a 123 DP de Macaé, tem resultados muito bons lá de elucidação de crimes, o Pedro Emílio Braga. Eu não tenho inveja de muita coisa não, mas eu tô com inveja de Macaé, doido. Acho que nós vamos ter que sequestrar Emílio para cá de volta. Não que os delegados aqui não tenham competência, pelo contrário, a gente conhece, sabe da luta de cada um, mas assim, ele conseguiu reverter uma situação difícil que era Macaé. Para você ter ideia, Macaé tem até caveirão, Campos não tem. O estágio de violência chegou lá num grau... Macaé teve helicóptero da polícia alvejado por fuzil antes do Rio de Janeiro. Sim. Né? Então vai ser legal, vai ser muito bom a gente entender aqui como é que foi esse processo, como é que foi esse avanço, né? E quem sabe adaptar aqui também Campos, a região, para outras cidades aqui para isso. Anick, transmito um abraço aí à sua equipe, sua assessoria, toda a turma aí que está junto contigo. Né? Muito obrigada pela acolhida sempre. Tá legal. Gente, ó, e lá nas redes sociais, infância, _ação. Não tem acentuação, então só dá um busca aí que você vai encontrar essa conta, esse perfil para seguir, para acompanhar e para usar também como canal de comunicação. 9h06, fechamos o Folha no Ar de hoje, agradecendo a todos pela audiência. De volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed de Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede